Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Hoje o assunto é muito útil. Nós vamos tratar especialmente de um assunto importante para o seu dia a dia. Vamos falar sobre os crimes cibernéticos, as fraudes digitais e golpes que cada brasileiro que usa redes sociais e internet de modo mais amplo, infelizmente, está suscetível. O Brasil tem registrado aumento expressivo nos crimes cibernéticos que vão de fraudes bancárias a invasões a órgãos públicos. Para enfrentar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça criou grupos de trabalho e promove cursos de capacitação para juízes e servidores. A meta é acelerar processos e garantir maior efetividade no julgamento desses crimes digitais. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem estado muito atento a todos os fatores que interferem em crimes digitais. Recentemente, nós aprovamos uma resolução que se relaciona com a inteligência artificial, onde nós tentamos regulamentar o uso dessa ferramenta pelo Poder Judiciário, né? Mas há uma constante ação do Conselho Nacional de Justiça, especialmente no combate a crimes cibernéticos contra o Poder Judiciário. Nós já tivemos aqui algumas situações de invasão que foram prontamente rechaçadas, prontamente afastadas pelo Conselho Nacional de Justiça, através dos seus técnicos e também do acionamento da Polícia Federal. De modo que esse que é um tema bastante espinhoso, porque os crimes cibernéticos, normalmente o que se busca, né, é com que não se alcance os seus autores. Apesar dos esforços, especialistas ressaltam que a justiça ainda enfrenta dificuldades diante da rapidez com que novas modalidades de golpes surgem. A cooperação internacional e a modernização das leis seguem como desafios urgentes para ampliar a proteção do cidadão. Mas o ideal ainda é a prevenção. Quando o direito penal ele é chamado a agir, né, o crime já aconteceu. Então, o objetivo é fazer com que o crime não aconteça, é evitar que o crime aconteça. A prevenção, então, ela vem como um fator muito importante. E nesse campo em específico, que para todos nós, absolutamente todos nós, é tudo muito novo e a tecnologia ela está sempre à frente de nós, né? A prevenção é se dotar de mecanismos também tecnológicos e de segurança digital para fazer com que não haja, né, prejuízo às pessoas, por exemplo, no mau tratamento dos seus dados. Vazamento de dados, invasão, né, a dispositivos do Poder Judiciário, de modo que sim, a prevenção é muito importante e ela se dá com a utilização de mecanismos tecnológicos que são eficazes, né, para evitar este tipo de crime. Vamos conversar hoje com Lucas Caran, professor e advogado especialista em direito digital, e José Milagre, advogado especialista em crimes cibernéticos. Bom, estão aqui os nossos convidados, doutor Caran. A gente vai começar com o doutor Caran aqui para perguntar o seguinte: 80% mais ou menos dos brasileiros já foram vítimas de algum golpe, né? Por que que isso acontece com tanta frequência, com tanta prevalência aqui no nosso país, doutor? Seja muito bem-vindo. Minhas saudações, Alexandre, minhas saudações ao doutor José Milagre e a todos que nos assistem. É um número que cada vez mais cresce. Os criminosos verificaram que é um ambiente extremamente lucrativo. Atualmente, com o advento da tecnologia, é possível alcançar milhares de pessoas através de mensagens, de e-mails, e isso acaba criando uma isca para atingir diversas pessoas ao mesmo tempo, o que reflete um número de golpes. Doutor José, quais que são os crimes mais comuns assim que a gente pode falar, né? Os golpes mais comuns, o que prevalece mais aí nesse universo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Cumprimento também o professor Caran e a todos que nos acompanham no Link CNJ. E essa é uma realidade. Os crimes cibernéticos eles cresceram assustadoramente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, agora recente, de 2024, indica um crescimento de 408% de 2018 a 2024
na fraude do estelionato online. E o dado interessante, com crimes físicos como assalto a bancos caindo. Ou seja, para o criminoso hoje é muito mais rentável estar online, sob uma suposta sensação de anonimato, muitas vezes acreditando na ausência investigativa ou na impunidade para lesar pessoas em massa. E os principais crimes cometidos hoje nós podemos dizer que são sim os crimes contra a honra, mas também os crimes contra o patrimônio. O estelionato, a fraude eletrônica são crimes cada vez mais comuns, os criminosos sempre tentando criar formas para tirar o dinheiro das vítimas que hoje usam os serviços digitais. Perfeito. Professor Caran, como é que a legislação brasileira tem enfrentado isso aí atualmente? A legislação brasileira, ela já passou por diversas modificações, inclusive uma delas foi a Lei Carolina Dickmann, atualização da Lei Carolina Dickmann, e busca acompanhar esse nível de criminalização cibernética. Todavia, é claro que há alguns espaços, lacunas hoje na legislação, que ainda são enquadradas por legislações anteriores, como, por exemplo, algumas questões de fraude eletrônica, estelionato, que ainda visa regulamentação complementar. Certo. Doutor José, o que é essa cadeia de provas, cadeia de custódia de provas digitais, né? E como isso funciona? A cadeia de custódia ela é fundamental, porque a cadeia de custódia, tanto prevista no CNJ, quanto recentemente na Lei 13.964, ela disciplina como eu vou tratar a evidência digital. Porque se eu coleto, preservo ou analiso de forma equivocada uma evidência digital, ela pode ser desconsiderada e nós teremos aí mais pessoas nas ruas, pessoas que poderiam ser incriminadas por crimes, mas diante da falta da manipulação adequada da prova, essas provas podem ser anuladas. Então, seguir a cadeia de custódia hoje é boa prática policial e judicial para que aquela prova eletrônica ela tenha sua valoração. E o senhor, professor, o senhor acha que seguir essa cadeia de custódia, quer dizer, preservar isso, é difícil nesse ambiente digital? Como é que é? O sistema digital ele é extremamente volátil e claro que há diversas maneiras de manipular uma prova ou até mesmo adulterar de uma forma como um ataque cibernético. Todavia, existe atualmente algumas medidas técnicas, periciais, inclusive ferramentas que acabam trazendo a possibilidade da preservação da autenticidade, a integridade e da credibilidade dessa prova. Um exemplo que hoje eu utilizo, acredito que o próprio doutor José Milagre também utiliza para a criação de prova de forma fidedigna, é a plataforma chamada Verifact, onde de forma facilitada ela consegue criar e preservar aquela prova diante da cadeia de custódia. Doutor José Milagre, a gente falou aqui, eu queria retomar um pouquinho com o senhor, sobre a Lei Carolina Dickmann. O senhor poderia explicar para a nossa audiência exatamente do que se trata essa lei, o contexto que ela foi criada para que a gente possa entender? Claro, Alexandre, com certeza. A Lei Carolina Dickmann, Lei 12.737 de 2012, foi um importante avanço, sim, no combate à criminalidade cibernética. À época, os fatos que motivaram a promulgação e o trâmite da lei no Congresso, aliás, uma lei que tramitou em tempo recorde, foi 1 ano entre a propositura e a aprovação da lei, se deram em face da atriz, por isso que recebe esse nome, e essa lei ela tipificou o crime de invasão de dispositivo informático, que é extensível aos dispositivos lógicos. Então, aquele que acessa indevidamente com o fim de instalar uma vulnerabilidade ou obter vantagem ilícita, um sistema informático, um dispositivo ou de qualquer natureza, ele passou a responder por um crime de invasão de dispositivo informático, além de outros delitos, como a indisponibilização ou atentado a um sistema informático. Bom, perfeito. Eu peço licença aqui aos nossos convidados. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para continuar aqui essa conversa. Até já.
Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre crimes cibernéticos, as fraudes digitais e golpes e os caminhos que o direito brasileiro tem seguido para fazer justiça para as vítimas. Hoje estamos conversando com os nossos convidados José Milagre, advogado especialista em crimes cibernéticos, e Lucas Caran, professor e advogado especialista em direito digital. Bom, eu começo aqui com o professor. Professor, em relação ao que tem se feito hoje, a gente falou anteriormente da preservação da cadeia de custódia de provas, né? Existem erros mais comuns que acontecem que atrapalham nessa produção de provas? O que acontece dentro desse bojo aí hoje? Existem diversos erros que acabam atrapalhando todo o processo, inclusive na área criminal, e são muito comuns, diga-se de passagem, como, por exemplo, a criação de provas online sem a devida credibilidade. Muitas pessoas, inclusive por vezes já verifiquei até autoridades, criando provas através de prints. Hoje, os prints são altamente adulteráveis. Eles não são provas que basicamente teriam a credibilidade, uma autenticidade, uma integridade. A mera criação desse print e anexo em PDF em uma prova abre uma margem muito grande para uma contestação daquela prova. Portanto, é necessário utilizar algumas ferramentas técnicas, seja a aplicação Verifact, seja a ata notarial, para que possa aplicar alguns meios de credibilidade e seguindo ali alguns requisitos da cadeia de custódia. Perfeito. Doutor José Milagre, vamos dar uma continuada aí nessa fala do professor. O senhor poderia dar dicas para a nossa audiência sobre como produzir a prova certa, quer dizer, conseguir capturar aquela prova no momento de um golpe? Porque essa do print, por exemplo, eu não sabia, eu fiquei surpreso, né? Porque realmente, se a gente for pensar, altamente manipulável, né? O senhor poderia dar algumas dicas para a gente, assim? Claro, com certeza. É importante destacar que todos os meios legais e moralmente legítimos são aptos a provar um fato, um ato, uma condição, seja num processo civil, trabalhista ou criminal. Porém, as partes podem impugnar, como o professor Caram bem colocou. Olha, eu não reconheço. Esse texto ele não saiu do meu telefone, né? Essa informação não saiu do meu dispositivo. Existem mecanismos para você criar até falsas conversas hoje. Tanto o TJ hoje já até anulou decisões no sentido de que a prova digital ela precisa do hash criptográfico que garanta que aquela evidência ela não foi alterada ao longo da sua manipulação. Ninguém poderá ser condenado com base em uma prova digital em que não se caracteriza a integridade dela por meio do hash da soma criptográfica. Agora, para as pessoas é importante sim na produção de prova você não só gerar um print, mas você extrair esses metadados dessa prova digital, como plataformas online que fazem isso hoje para você, tiram um relatório, funcionam como se fossem testemunhas online, ou mesmo a lavratura da ata notarial. A ata notarial hoje é um instrumento diante da volatilidade da prova. Ou seja, se há risco dessa prova sair do ar, perecer, ser excluída, e isso é muito comum com as provas digitais, um tabelião pode lavrar uma escritura e ali sim atestar que viu determinado conteúdo, inclusive salvando esse conteúdo para análises posteriores. Então, agindo com essas ferramentas que extraem adequadamente a prova, os seus metadados, eu garanto a possibilidade que uma perícia futura que discute a validade da prova, ela vai poder analisar as informações e constatar que aquilo realmente saiu de um dispositivo, de um sistema informático, garantindo maior valoração dessa prova. Perfeito. Professor Caran, dentro do trabalho que é realizado pelo CNJ, a gente tem a Resolução 408, né, de 2021. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência como é que essa resolução e determinações, enfim, atos desse tipo, podem contribuir para a investigação, processamento desses crimes digitais.
tanto a cadeia de custódia prevista pela Lei do Pacote Anticrime, como a Resolução 408 do CNJ, ela acaba trazendo uma regulamentação para a criação, preservação, transporte dessas provas, o que acaba trazendo critérios objetivos para a validação dessas provas e para a valoração dessas provas, extremamente essenciais para o devido processo legal. Doutor José Milagre, o Marco Civil da Internet, ele ainda é atual para lidar com isso, esse tipo de crime, crimes digitais? Como é que está o andamento da atualização, enfim, do Marco Civil da Internet? Excelente questionamento, Alexandre. O Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, é um importante regulamento que assegura os nossos direitos de usuários, deveres dos provedores de conexão e serviços de aplicação. E para nós que atuamos com crime cibernético, foi fundamental para a apuração de autoria de golpes e fraudes, porque os provedores de aplicação guardam registros por meses, os provedores de telefonia por um ano, e antes disso eu tinha uma dificuldade, eu tinha anonimato, e era muito difícil apurar a autoria de crimes cibernéticos. Porém, ele não foi feito para as redes sociais. E o que nós vimos com o julgamento do Supremo Tribunal Federal e que declarou parcialmente inconstitucionalidade do artigo 19 foi uma atualização necessária para fazer frente aos crimes atuais, que estão na velocidade da internet. Então, a partir de agora, o Marco Civil é atualizado e as hipóteses em que remoções de conteúdo se darão por meio de notificação extrajudicial, elas são estendidas para outros crimes, e não somente nos crimes de pornografia ou exposição da intimidade. Então, para nós que atuamos na área de crimes cibernéticos, foi uma importante atualização o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 e atualizou o Marco Civil para fazer frente à criminalidade moderna, preservando liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, garantindo que a rede não se torne uma rede de caos, de criminalidade e com muita dificuldade para a remoção de conteúdos ofensivos e criminosos. Perfeito. Professor Caran, aí essa fala do Dr. Milagre me leva a uma questão. A velocidade com que a gente consegue ir lidando com esses crimes, né? Aí novas modalidades, aí tem golpe do Pix, tem deepfake. É complicado lidar com isso? E qual é essa velocidade que a gente consegue atualizar essa legislação para fazer frente a esses crimes aí? É extremamente complexo lidar por isso. Estamos em uma era da atualidade onde é muito difícil você distinguir o real do artificial. Atualmente, os criminosos, eles não erram mais o português porque eles possuem apoio da inteligência artificial. Atualmente, os criminosos conseguem clonar uma face, a expressão e a minha voz, assim como ele pode clonar a do próprio doutor José Milagre aqui, e isso realmente traz uma complexidade de como identificar isso e lidar com isso. Então, para tanto, temos sim algumas novidades jurisprudenciais, novidades na legislação, mas nada regulamentado efetivamente de forma assertiva e específica para isso, trazendo uma necessidade urgente diante da realidade que vivemos, diante do Estado, onde cada vez mais esses criminosos possuem os nossos dados e estamos cada vez mais divulgando os nossos dados de forma gratuita para eles conseguirem captar e treinar essas inteligências artificiais. Então, realmente, sem sombra de dúvidas, hoje esse tipo de questionamento é uma das maiores complexidades que vivemos. Perfeito. Doutor José Milagre, eu queria uma opinião do senhor agora. O que seria, então, para a gente fazer esse fechamento, uma prioridade para o legislativo, para o judiciário, para se debruçarem sobre a melhoria desse combate aos crimes cibernéticos? O que seria, na sua opinião, hoje? Alexandre, excelente questionamento e, sem sombra de dúvida, está mais próximo do crime cibernético e fazer justiça. Nos milhares de casos concretos, o Brasil é o segundo do mundo em crimes cibernéticos e fraudes digitais. São dados recentes. Está próximo desse criminoso que hoje está motivado, existe faculdade do crime. Eles aprendem a lesar, compram cursos para lesar pela internet. É justamente você ter a cooperação dessas plataformas. As plataformas digitais
que tem algoritmos que muitas vezes privilegiam conteúdo criminoso, que ganham anúncios impulsionados de conteúdo criminoso que diariamente lesam vítimas, estão aqui para ganhar dinheiro e viram as costas para a justiça diante de casos concretos de apuração, de autoria, de quebra de sigilo ou de responsabilização. Muitas vezes levam as circunstâncias até as últimas instâncias. Nós temos leis que punem os crimes, a estrutura investigativa está caminhando, mas o que falta ainda é a cooperação. Essas redes elas precisam entender que elas estão no Brasil não só para lucrar, para ganhar dinheiro, mas para respeitar a legislação brasileira, se aqui oferecem serviços e rapidamente agir quando instada pela autoridade ou notificada extrajudicialmente para excluir um conteúdo ou mesmo contribuir na apuração da autoria, considerando que não existe anonimato no ambiente digital. Eu vejo esse como o principal desafio que precisa ser endereçado pelas autoridades. Perfeito, muito bom. Professor Caran, e o senhor, qual é a prioridade, na sua opinião, que devemos nos debruçar? Sim, perfeito. Complementando aqui a fala do Dr. José Milagre, hoje vivenciamos muito isso, inclusive judicialmente, onde uma das principais alegações antes do Marco Civil, até mesmo pós dele, era por essas big techs que realmente, por elas possuírem sede externa ao Brasil, elas não poderiam cumprir decisões promulgadas ali, exaradas por juízos brasileiros. Então, hoje, a inteligência artificial é um forte aliado para essas redes sociais contra, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente, os crimes que estamos vivenciando aí. É possível utilizar da mesma forma que o algoritmo é utilizado para marketing, para lucro, para nos rastrear, vamos dizer assim, e ele ofertar o patrocínio dele. Essas redes sociais podem contribuir e muito com seus algoritmos, com suas funcionalidades, o combate ao crime cibernético no Brasil. Perfeito, questões esclarecidas. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Lucas Caran, professor e advogado especialista em Direito Digital, e José Milagre, advogado especialista em crimes cibernéticos. Muito obrigado aos senhores, viu? Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Fórum de Pelotas agora faz parte da campanha Banco Vermelho, que é uma iniciativa internacional de conscientização para o enfrentamento da violência contra a mulher. Bancos como este já foram instalados em várias comarcas do Brasil. No caso de Pelotas, o banco pintado de vermelho está na porta do prédio do Fórum para lembrar as pessoas sobre a campanha. Instituído pela Resolução 325 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, está marcado para dezembro o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que este ano vai ser realizado em Florianópolis, Santa Catarina. Na segunda reunião preparatória para o encontro, estiveram presentes presidentes de tribunais, gestores e integrantes da rede de governança colaborativa, que alinharam as perspectivas sobre as discussões em torno das metas e diretrizes do sistema de justiça para 2026. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro publicou um novo portal de conhecimento da Corte. Ele é destinado a magistrados, servidores, estudantes e sociedade de maneira geral. O portal reúne conteúdo jurídico, como atos oficiais, legislação e jurisprudências. As páginas oferecem a possibilidade de consultas a processos e avisos de prazos oficiais. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um CNJ nas redes. Vem comigo conhecer os destaques da semana. O termo adultização ganhou espaço no debate em todo o território nacional, relacionado ao incentivo e à exposição de crianças e adolescentes a comportamentos adultos. As consequências dessas exposições podem vir a aparecer apenas na vida adulta, como depressão, dificuldade de socialização, entre outras. O CNJ reconhece a importância de ouvir sem expor a criança e sem a necessidade de reviver o trauma. Com a Resolução número 299 de 2019, vítimas e testemunhas de violência devem ser ouvidas apenas uma vez, na presença de profissionais capacitados e em ambiente acolhedor. Agora temos mais um avanço na proteção de animais.
A Lei 15.183 de 2025 proíbe testes laboratoriais em animais para desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. As autoridades sanitárias terão um prazo de 2 anos para implementar as medidas, promover métodos alternativos de testes e garantir a fiscalização efetiva. Por fim, você conhece os direitos que toda gestante tem? O acesso ao Sistema Único de Saúde, que garante o acompanhamento do pré-natal até a assistência ao recém-nascido, e a prioridade em atendimentos em ambientes públicos são alguns dos direitos que toda pessoa que gera uma vida tem e que devem ser respeitados. Também a proteção para quem está em privação de liberdade. Com a Resolução CNJ número 369 de 2021, foi estabelecido procedimentos e diretrizes para a substituição da prisão de gestantes, lactantes e mães por prisão domiciliar. Ficamos por aqui. E siga o CNJ nas redes e no nosso canal do WhatsApp para não perder nenhuma informação sobre os seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que viveu na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Meu nome é Laura Moraes, sou juíza do trabalho desde 28 de junho de 2002. Ingressei no concurso público pelo TRT-8, Pará e Amapá, e removi para o TRT-10 em maio de 2007. Estou aqui, estou como juíza há 23 anos e tem alguns casos realmente que marcam, a nossa carreira. Entre eles, eu entrei muito nova na magistratura, entrei com 25 anos e fui para o interior do Pará, que é uma realidade totalmente diferente, da realidade que eu já teria vivido antes. E um dos casos que mais me marcou foi exatamente pegar no interior do Pará casos de trabalho escravo, ver o trabalhador como objeto, ver o sofrimento do trabalhador sem condições de dignidade humana, sem condições de moradia, comprando o seu alimento, gastando o seu salário em mercadorias, conhecer a situação de gatos, conhecer a situação de capataz. Então, para mim foi muito chocante atuar no interior do Pará, no sul do Pará, e pegar questões relacionadas ao trabalho escravo. Foi um choque, Um choque de uma menina de 25 anos que entra na magistratura, que ainda não tinha na época o ENAMAT, ainda não tinha na época a necessidade de 3 anos de carreira jurídica. Então, você se depara com questões realmente bastante fortes. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.